Ainda existe bastante oportunidades na Bolsa no Brasil. Não à toa que nós já tivemos uma valorização muito forte esse ano, com uma entrada expressiva de recursos dos estrangeiros, porque nós temos uma participação muito forte de commodities e do setor de exportação no Brasil, que foi o mais beneficiado com a alta da taxa de juros nos Estados Unidos e agora com essa questão geopolítica na Ucrânia. Apesar da Bolsa ter subido bastante, ainda tem oportunidades, inclusive em ações estrangeiras através das BDRs, uma vez que o real está bastante apreciado. E a gente tem também, para esse momento de alto risco, operações estruturadas com importante proteção para o investidor, que mitiga o risco desse cenário bastante complicado e bastante impreciso que nós estamos vivendo. Mas muitas oportunidades ainda estão na mesa. No geral, os ativos que dão os maiores retornos são os ativos de maiores riscos. Então a gente tem essa relação de risco-retorno. É óbvio que o risco também é maior. Então a chance, principalmente no cenário atual, de existir uma perda é expressiva ou é importante. O mais importante de tudo isso é analisar o perfil de cada cliente e fazer a alocação dos ativos respeitando este perfil e o horizonte de investimento do cliente. Porque no longo prazo a gente tem uma diluição do risco e no longo prazo os ativos de maior risco tendem a conseguir um retorno melhor. A renda fixa é talvez a principal opção na realidade atual. Então a gente está vivendo aí uma taxa de juros bastante alta, uma taxa de juros real acima da taxa neutra. Conforme a pergunta anterior, são esses os ativos de renda fixa. Então eles são atrativos sim, eles têm bastante prêmio além da inflação, as operações de IPCA, as operações de CDI, a gente consegue pagar taxas acima do CDI, a gente consegue taxas reais nas operações de IPCA que são importantes. A inflação ainda está alta, ela deve ao longo do tempo se reduzir, mas de forma gradual. Então esses ativos são os principais ativos de renda fixa. Aí o importante é calibrar a dosagem dentro da carteira e calibrar o prazo de vencimento desses ativos. Quanto maior o prazo de vencimento, maior o risco que esses ativos impõem. Então acho que o mais importante aí é a dosagem, a calibragem. Os ativos de curto prazo são os de menores risco. Os ativos de longo prazo são os ativos que podem proporcionar um maior risco aí. Novamente, sempre respeitando e observando o perfil de investidor de cada cliente para que as alocações possam ser feitas de forma adequada. Reserva de emergência, por definição, reserva de emergência. Tem que ser o investimento mais conservador possível. Então ele tem que ser investimentos de liquidez, investimentos pós-fixados, que tenham um objetivo mínimo de preservação do valor real desses investimentos ao longo do tempo. Um fundo DI, um Tesouro Selic, o fundo DI conservador, o mais conservador é o que não tem crédito privado, ou mesmo que tenha um crédito privado que seja high grade. Quer dizer, tem aí as gradações de risco de cada fundo, tem os CDBs pós-fixados, principalmente os CDBs de prazo curto ou de liquidez diária, e o próprio Tesouro Selic são as opções mais conservadoras e as mais apropriadas para uma reserva de emergência.